Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em Manhattan, no topo de uma torre de vidro ultramoderna com vista para o Central Park, vivia Richard de Albergo. O apartamento de 48 milhões de dólares ocupava 2 andares, com janelas do chão ao teto e vistas deslumbrantes da cidade que nunca dorme. Tudo era impecável. As linhas retas dos móveis italianos, a arte abstrata cuidadosamente iluminada, os tapetes persas sem um pingo de poeira. Mas o ar estava gelado como se congelado no tempo. Richard era a personificação do sonho americano, pelo menos na superfície. CEO de um conglomerado internacional que abrange tecnologia, finanças, imóveis e bens de luxo. Tornou-se multimilionário aos 35 anos graças a uma série de aquisições ousadas, ou implacáveis, segundo seus concorrentes. A imprensa o apelidou de o estrategista de Wall Street, um homem cujas decisões abalaram os mercados. Mas por trás das aparências escondia-se uma verdade muito mais triste. Divorciado há 10 anos, um casamento destruído por ambição exagerada e falta de atenção, Richard não tinha filhos para abraçar, nem amigos de verdade para ligar no fim do dia. Ele não via a irmã mais nova há mais de 15 anos, devido a uma disputa familiar por herança. Ele evitava sistematicamente celebrações familiares, jantares emocionados e silêncios compartilhados. Seus dias eram medidos milimetricamente, ligações para investidores de Tóquio ao amanhecer, reuniões tensas em Londres ao meio-dia, coquetéis em Nova York à noite. Então ele voltava para seu apartamento sozinho. As cortinas motorizadas fechavam com um clique. O silêncio retornava. Ele não tinha uma única foto da juventude no apartamento. Nenhuma recordação em exposição. Nada pessoal. Sua cama king size nunca mais fora compartilhada desde o divórcio. Até mesmo seu cachorro, um beagle que lhe foi dado por uma ex-noiva, fora confiado a um assistente na primeira semana. Em jantares sociais, Richard tinha uma frase pronta, que gostava de dizer entre 2 copos de uísque caro. Fraqueza é para perdedores. O mundo pertence àqueles que se aproveitam. Era o seu lema. Sua armadura. Seu veneno. E no entanto, apesar das aparências, a insônia se tornou sua única companheira fiel. Todas as noites ele vagava pelo apartamento como um fantasma rico e cansado, olhando para as luzes da cidade e se perguntando às vezes, por que essa vida imensa parecia tão vazia. Até aquele dia. O dia em que ele ficou irritado com um cancelamento de última hora e pediu ao motorista que o levasse ao Brooklyn. Escolha um lugar qualquer, um bairro que ainda não tenha sido gentrificado. Eu quero ver outra coisa. Ele se levantou com o pé esquerdo, cansado de tudo, sem saber dizer o porquê. Ele pensou que iria se divertir, mas era o seu destino que ele iria cumprir. Em um beco estreito, entre uma lavanderia e uma oficina de conserto de telefones. Uma cena de simplicidade desarmante estava prestes a quebrar o muro que ele havia erguido ao redor de seu coração. Naquele dia, Richard tinha acabado de cancelar uma reunião importante com um investidor qatariano. Sem aviso, sem explicação. Seu assistente entrou em pânico, mas ele não se importou. Ele se sentia vazio, sem rumo, como se nada mais tivesse sabor. Num raro momento de impulsividade, ele se virou para James, seu motorista pessoal por 10 anos, e declarou, de braços cruzados: "Leve-me ao Brooklyn, um bairro da classe trabalhadora. Não importa qual. Quero ver como vivem as pessoas normais." Ele disse isso com um sorriso cínico, como se estivesse falando de um zoológico. A limusine preta deixou Manhattan em silêncio, afastando-se dos arranha-céus reluzentes e adentrando as ruas menos glamorosas da cidade. As calçadas estavam rachadas, as paredes cobertas de grafites desgastados e as placas das lojas tremulavam fracamente como sonhos desgastados. Chegando a uma esquina no bairro de Bedford-Stuyvesant, Richard saiu sozinho. James permaneceu no carro com o olhar preocupado. Richard caminhava lentamente, com as mãos nos bolsos, cercado por uma vida que nunca vira de perto. Uma senhora idosa puxava um carrinho cheio de garrafas vazias. Crianças jogavam bola em uma calçada estreita, vendedores ambulantes torravam milho. Os cheiros eram uma mistura de gordura, umidade e sabão em pó barato. Ele se sentia um estranho em tudo aquilo, como um turista em outro planeta. Então ele estava prestes a se virar, cansado, pronto para retornar à sua torre de vidro e seus silêncios abafados, quando uma cena o fez parar. E banco decrépito, perto de um pequeno parque coberto de ervas daninhas. Sentado nele, o menino negro de cerca de 11 anos, com as roupas gastas mas limpas, vasculhava um saco plástico amassado sob a atenção de um chefe estrelado. Ao seu lado,
garotinha, provavelmente sua irmã, sentada em uma cadeira de rodas ligeiramente enferrujada. Ela tinha olhos grandes e brilhantes e bochechas encovadas. Seu vestido era leve demais para a estação, mas dobrava-se impecavelmente sobre os joelhos. Richard parou, atraído por algo que ainda não compreendia. Permaneceu à distância, escondido atrás de um poste, observando em silêncio. O menino pegou um sanduíche de manteiga de amendoim, embrulhado em papel alumínio. Com gestos lentos, quase solenes, desembrulhou-o. Então, pegando uma pequena faca de manteiga lascada, ele, cortado em dois com cuidado quase sagrado. Segurar, ele disse suavemente. Isto é para você, Lila. Eu sei que você gosta quando tem mais manteiga. Adicionei um pouquinho mais hoje. A menininha, com suas mãos finas e trêmulas, pegou metade com uma delicadeza impressionante. Ela olhou para ele e murmurou com um sorriso de rara ternura. Você é o melhor irmão do mundo. Eles comeram em silêncio. Sem tela, sem música, sem decoração luxuosa. Nada além das crianças compartilhamento pouco que eles tinham, como se fosse uma festa. E foi aí que Richard sentiu um aperto no fundo da garganta. Ele, que havia frequentado banquetes nos maiores hotéis do mundo, que possuía adegas dignas de reis, não se lembrava de ter visto uma refeição tão preciosa. Richard ficou ali congelado, como se suspenso fora do tempo. Ele tinha visto 1000 coisas na vida, acordos assinados em iates no Dubai, diamantes passados de mão em hotéis suíços, chefes de estado saudando-o em Davos, mas nunca uma cena o abalou tanto que este, um menino pobre, dividindo um sanduíche com sua irmã doente, e irradiando ternura. Ele não entendia por que aquilo o afetava tanto. Seria a pureza do gesto? A inocência do amor fraternal? Ou talvez o fato de ele não ter nunca vi amor dessa forma. Ele não se moveu. Ele não conseguia. Seu cérebro queria desviar o olhar, mas seu coração, o coração que ele pensava estar morto, recusou. Naquele momento, o garoto, que havia notado sua presença, virou lentamente a cabeça. Encarou Richard primeiro com curiosidade, depois com um olhar ainda mais desarmante, de compaixão. Levantou-se lentamente, sem medo, sem agressividade, simplesmente naturalmente. Segurava nas mãos a outra metade do sanduíche mal cortada, com uma ponta já amassada. Ele se aproximou do homem de terno e gravata que usava um relógio que valia mais que uma casa, e com uma sinceridade que rompia todas as barreiras perguntou: Senhor, está com fome? Posso lhe dar a outra metade se quiser. O mundo pareceu parar. Os olhos de Richard se arregalaram, inquietos. Ele demorou um segundo a mais para responder, seus pensamentos se chocando intensamente. Você quer me dar seu sanduíche? Ele respirou, quase incrédulo. O menino deu de ombros. Não é grande coisa, mas não gosto de ver alguém abandonado assim. Não é normal. E essas palavras, ditas sem julgamento ou piedade, o atingiram. Richard sentiu algo crescer dentro dele, algo que ele não reconheceu a princípio. Um nó na garganta, quente, brutal, incontrolável. Dor, vulnerabilidade. Ele desviou o olhar ligeiramente para recuperar a compostura. Este menino tinha acabado de fazer o que ninguém fez nada por ele em décadas. Oferecer-lhe algo sem esperar nada em troca. Sem lucro, sem vantagem, sem reconhecimento. Um gesto livre, humano, um gesto que valia mais do que todos os presentes que ele recebeu em sua vida adulta. Richard deu um sorriso quebrado e ligeiramente envergonhado e gentilmente recusou. Não, obrigada. É muita gentileza sua, mas fique com ele. É para você. O menino assentiu, mas não insistiu. Então Richard continuou com a voz ainda rouca de emoção. Qual o seu nome? Jailson. Ele apontou para a garota com um pequeno e terno gesto de queixo. Que ela é Lila. Ela é minha irmã. Richard olhou para a menina. Ela deu um sorriso fraco, um pouco envergonhada, mas seus olhos brilhavam com imenso amor. Jason continuou sem tentar reclamar. Ela tem uma doença rara. A medula espinhal dela não funciona bem. Ela se cansa facilmente. A mãe trabalha dia e noite. Então eu cuido dela. Todos os dias depois da escola. Eu a alimento, troco a fralda dela, ajudo com a lição de casa. E nós viemos aqui porque ela gosta de ouvir os pássaros. E eu gosto quando ela ri. Ele não estava dizendo isso para impressionar. Ele não estava dizendo isso para receber aplausos. Estava simplesmente dizendo a verdade. Como o irmão mais velho que teve que crescer rápido demais, mas que não culpava ninguém. Richard sentiu a respiração falhar. Ele estava diante de um menino que tinha tudo que nunca teve, a coragem de amar. E naquele preciso momento, o mundo de Richard Alberg cambaleou. Naquela noite, Richard Alberg não dormiu. Ele tentou.
Fechou as cortinas automáticas da cobertura, mergulhou o quarto na escuridão total, colocou uma playlist de jazz ambiente e ajustou seu travesseiro ergonômico. Mas o silêncio da sala era muito pesado, e as imagens muito vívidas em sua mente. Ele viu o sanduíche cuidadosamente cortado novamente. O sorriso frágil de Lila, radiante apesar da dor. O olhar de Jason tão jovem e ao mesmo tempo tão responsável. E acima de tudo, esta mão estendida, aquele momento puro em que uma criança pobre lhe ofereceu o que lhe era mais precioso, sem cálculo, sem medo, sem segundas intenções. Richard, acostumado às lutas pelo poder, não sabia mais como digerir este gesto de generosidade crua. Ele sentiu que seu mundo, construído sobre competição, egoísmo e estratégia, quebrara ao toque de um simples ato de amor. Na manhã seguinte, com os olhos escuros e sombrios, mas estranhamente lúcidos, ele retornou àquela mesma rua do Brooklyn. Ele parou à distância, como no dia anterior, sem ser notado. E eles estavam lá, ainda sentados no banco. Ainda rindo, provocando uns aos outros, compartilhando purê de maçã e batatas fritas como se fosse um chá da tarde real. Richard permaneceu por um longo tempo escondido atrás de uma cerca de madeira. Ele nunca havia observado uma cena da vida com tanta atenção. Ele não estava espionando. Ele estava aprendendo. Depois de amanhã, ele voltou. Viu-os resgatar um pombo ferido. Viu Jason lendo para a irmã um velho livro de histórias cuja capa estava em farrapos. Viu a mãe deles, Tanya Harris, chegar atrasada, exausta, mas sorridente, pedindo desculpas aos filhos por não ter podido vir antes. Naquele dia, Richard contratou um investigador particular. Ele não estava acostumado a esperar ou imaginar. Queria fatos. Números. Um mapa completo. Em menos de 48 horas, o arquivo estava sobre sua mesa de mogno. Meticuloso. Doloroso. Nome: Tanya Harris. Viúva há 7 anos. Faxineira de hotel, garçonete noturna em um restaurante fast food e passadeira de roupas em casa. Renda anual total: $26.400. Filhos: Jason, 11 anos. Aluno exemplar, comportamento exemplar. Lila, 9 anos. Sofre de uma rara aplasia de medula óssea. Requer tratamento regular. Aguardando transplante de medula óssea. Casa: estúdio de 28 metros quadrados no 4º andar, sem elevador. Sem acesso para deficientes. Richard virou as páginas lentamente, respirando fundo. Ele viu fotos do apartamento apertado. Um colchão no chão para Jason, uma cama médica de segunda mão para Lila, uma cozinha enferrujada, uma pilha de contas médicas não pagas. Mais nenhum vestígio de reclamação. Sem gritos. Sem raiva. Apenas resiliência. E amor. Então Ricardo Pleura. Em silêncio. Sozinho. Seus ombros tremiam com uma emoção que ele não sentia desde a morte de sua mãe. Uma semana depois, em sua pequena caixa de correio amassada, entre 2 folhetos de pizzarias e uma conta de luz, um envelope branco, sem endereço de retorno, estava esperando por Jason e Lila. Dentro, um simples cartão branco, escrito à mão com caneta preta, numa caligrafia reta e elegante, mas cheia de emoção contida. O mundo precisa de mais pessoas como você. Aqui vai um pequeno reconhecimento. Continue amando bastante. E um amigo. Deslizou para dentro um cheque de $1 milhão. A mãe de Tanya quase desmaiou. Ela pensou que fosse um engano, um golpe. Ligou para o banco, tremendo. Mas tudo foi verificado. Autêntico. O dinheiro havia sido transferido sem falhas, para um fundo fiduciário em nome de Lila Harris, protegido, administrado por um escritório de advocacia de renome. E isso não foi tudo. Correndo pela rua, Tanya viu um homem de terno esperando por ela na calçada. Não era Richard, mas John Notário, mandatado para lhe entregar uma pasta contendo os seguintes documentos. Item: uma oferta de entrada gratuita para um centro medicina de ponta, especializado em doenças do medula óssea, com transporte médico incluído. Item: as chaves e a escritura de um novo apartamento, totalmente mobiliado, localizado em um prédio novo com elevador, rampa de acesso e sala medicalizada para Lilás. Item: um contrato estipulando que as despesas médicas de Lila seria sustentado por toda a vida incondicionalmente. Item: e uma cláusula final escrita à mão. Este presente não espera agradecimento nem reconhecimento. Não se preocupe em tentar descobrir quem enviou para você. O amor que você dá é sua única dívida. Tanya, com lágrimas nos olhos, abraçou seus filhos. Ela não sabia quem tinha feito isso. Mas ela sabia por quê. Richard Alberg nunca mais voltou para ver as crianças. Não por indiferença, mas porque sentia que sua presença perturbaria um equilíbrio frágil. Ele não era um herói nesta história.
Apenas um homem a quem uma criança estendeu a mão e que percebeu tarde demais o que havia perdido durante toda a vida. Mas ele não os esqueceu. De seu apartamento no alto de Manhattan, ele acompanhava discretamente o progresso deles de longe. Um amigo médico ocasionalmente lhe enviava atualizações. Jason havia começado a estudar em tempo integral graças a uma bolsa de estudos. Sua irmã estava sofrendo menos. A avó finalmente estava recebendo cuidados adequados. Com o passar dos meses, Richard mudou. Ele vendeu vários de seus negócios, aqueles que só lhe proporcionavam um vazio bem disfarçado de lucros. Ele transformou um andar inteiro de sua torre de vidro em um centro de recepção e descanso para jovens cuidadores familiares. Essas crianças que sacrificaram a infância para cuidar de seus entes queridos. O lugar era aconchegante, decorado pelos próprios ex-beneficiários. Sem enfeites, sem luxo ostensivo. Apenas poltronas confortáveis, jogos de tabuleiro, psicólogos atenciosos e uma sala de relaxamento com vista para o parque. Este centro era gratuito. Sempre. E ninguém sabia que pertencia a albergue. O homem antissolitário também começou a falar com a irmã dele, que ele não via há 18 anos. Ela o recebeu a princípio com desconfiança, depois com lágrimas nos olhos, ao perceber que o irmão finalmente aprenderá a ouvir. Todas as manhãs, enquanto tomava seu café naquela cozinha outrora silenciosa, Richard observava o céu mudar de cor e pensava no gosto do sanduíche que ele não tinha comido. Um simples pão, um pouco de manteiga de amendoim, e o amor altruísta de uma criança. Foi esse sabor que salvou sua alma. Então, um dia, uma fundação foi criada. Compartilhamento de Jason. Seu objetivo: ajudar todas as crianças que são forçadas a crescer muito rápido, a se tornarem adultas prematuramente para sobreviver à pobreza, à doença ou ao abandono. Oferecia ajuda financeira, moradia temporária, bolsas de estudo, mas acima de tudo apoio humano e psicológico. A imprensa questionou a origem dos milhões injetados tão generosamente. Houve rumores de um doador misterioso. Richard não fez nenhum comentário. Mas em uma sala de vidro no último andar de sua torre, transformada em biblioteca silenciosa, de frente para o Central Park, uma única foto se destacava. Não é uma pintura de arte moderna, nem um reconhecimento honorário. Apenas um menino negro com um sorriso brilhante cuidando meio sanduíche. Abaixo desta imagem, gravada em letras douradas em uma placa discreta, estava escrito: aquele que reparte o pouco que tem é mais rico do que aquele que guarda o mundo para si. E era lá, nesta sala tranquila, que Richard alberga agora vinha todas as noites. Não trabalhar, mas para lembrar.